Louvado seja Deus. Eu quero agradecer a Deus pela minha vida nessa noite. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro do Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14. Motivo de muita alegria estarmos aqui, né, amados irmãos, reunidos em nome do nosso Senhor Jesus, que tem feito maravilha no meio de vós, amém? Louvado seja Deus. Como é maravilhoso nós sentimos a presença de Deus, né? Eu refleti agora há pouco, Isaac, a respeito, né? Quando nós adoramos ao Senhor na casa do papai, né? Aqui na igreja, no templo, nós pedimos, né, a presença de Deus. Mas, na verdade, nós devemos pedir a presença de Deus todos os dias da nossa vida, né? Quando nós estamos entrando na igreja, a presença do Senhor tem que estar vindo juntamente conosco, aleluia. E aqui nós vamos se encher mais ainda, louvado seja Deus, e aprender da palavra de Deus, amém? Evangelho de João, capítulo 14. Nós vamos ler aqui a palavra do Senhor Jesus, uma palavra de consolo, uma palavra, aleluia, de exortação para a nossa vida nessa noite. Amém, queridos? Você encontrou? Vamos ler a palavra do Senhor nessa noite. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levareis para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Versículo 5. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecestes a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e tendes visto. Até aqui, meus amados irmãos, aleluia, sente-se glorificando o nome do Senhor Jesus, aleluia. Vou fazer uma oração apresentando este momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, Pai, por este momento, Senhor, por este culto abençoado que Tu falaste conosco através dos louvores, através da palavra, Senhor. E nesse momento, Senhor amado, nós vamos falar, Senhor amado, aleluia. Tu vais falar conosco através da minha vida. Eu te apresento este momento, Senhor. Aleluia, abre os corações, Senhor, nesse momento, Senhor. Corações, meu Pai, muitas vezes estão atribulados, corações angustiados, corações perplexos, corações, Senhor, que não conseguem, meu Pai, aleluia, parar, Senhor, para ouvir a Tua voz nesta noite. Eu te entrego nas Tuas mãos, Senhor, Toma primazia neste lugar. Amém. Aleluia. São exatamente 19 horas e 46 minutos. Eu estou muito feliz. Quem me conhece, sabe o que eu estou passando recentemente. Eu perdi o meu pai e não é fácil, né, irmãos? É uma situação muito difícil. Não tem como, às vezes, nós que somos seres humanos aqui aceitar uma situação dessa. É muito difícil. Eu estava falando com a minha esposa hoje, mas você precisa aceitar, amor. Ela falou para mim. Você precisa entender, você precisa ser forte. Aleluia. E hoje também eu ouvi o áudio, né, que a irmã Socorro publicou, daquele irmão que não resistiu e veio a óbito. E são momentos de tensão, são momentos difíceis que nós venhamos enfrentando nesse momento de pandemia. E essa palavra, meus irmãos, ela vem de encontro com esse momento que nós estamos enfrentando. Porque desde o ano de 2020, quando começou essa pandemia, muitas coisas aconteceram, né? Nós estávamos vivendo uma vida normal, tranquila, até que de repente acontece isso. Essa pandemia, essa peste, pessoas sendo afetadas por esse vírus e pessoas sendo internadas, pessoas sendo entubadas, pessoas vindo a falecer. E é um momento de tristeza, é um momento de angústia, é um momento de muito temor, porque a gente começa a pensar o que vai acontecer amanhã. Nós já estamos há mais de um ano de pandemia
E Deus colocou no meu coração essa palavra para trazer para você nessa noite. Aleluia. Porque talvez você esteja com o seu coração apreensivo nessa noite. Você esteja com o seu coração temoroso nessa noite, angustiado, enlutado da maneira que eu estou vivendo também. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que o Deus que é o Deus do consolo, que é o Deus do refrigério, que é o Deus de paz, está aqui nessa noite para trazer refrigério para a tua vida, para trazer paz para a tua vida. Então, como eu falei, meus amados irmãos, muitas pessoas estão vivendo um momento de abalo, né? Pessoas vivendo abaladas por perda de gente queridos. Como eu falei para você, eu perdi o meu pai, há uma semana atrás eu perdi o meu pai de 59 anos, né? É uma média de mais de 1.000 pessoas morrendo no Brasil. E quando a gente pensa que essa pandemia está terminando, nós temos fé, meu Deus, isso vai acabar. Aí vê outras notícias ruins, aí a gente começa a ficar preocupado, angustiado. Senhor, quando isso vai acabar? A gente já não tem a certeza do dia de amanhã, pastora Michele. O que será do dia de amanhã? O que vai acontecer? Então as incertezas começam a entrar no nosso coração. A dúvida, a insegurança, o medo, a tristeza, Isaac, ela começa a tomar conta da nossa vida. E essa palavra que eu venho trazer aqui nessa noite para a tua vida, você precisa estar atento, meus amados irmãos. Precisa estar atento, porque Deus, Ele quer falar com você nessa noite, quer falar comigo nessa noite. Então, para nós entendermos, querido, esse contexto, nós precisamos primeiro entender que palavras são essas, quem escreveu isso, né? Então, essas palavras aqui são do próprio Senhor Jesus Cristo, nos últimos momentos do seu ministério, quando Ele estava ali passando as últimas instruções para seus discípulos, né? Então, Jesus, Ele confortou os seus discípulos. É um momento muito tenso, um momento que eles estavam enfrentando a iminência da morte do Senhor Jesus, que eles não sabiam, mas eles iam enfrentar a morte do seu principal seguidor, Jesus Cristo, seu líder. Então, quando Jesus, ele começa a falar para ele que seria necessário o Senhor Jesus passar por tudo aquilo, que ele fosse preso, que ele fosse traído, que ele fosse negado pelos seus próprios discípulos, o coração dos discípulos começou a se angustiar, começou a ficar com medo. Mas por que, Senhor? Se Tu é o Messias, se Tu é o Salvador, por que Tu vai nos deixar? Então, Jesus aqui nesse momento, ele vai começar a trazer uma palavra de consolo para os seus discípulos. Então as informações de Jesus estavam aqui impregnadas a um tom sublime de paz para aqueles discípulos. Deus, ele não estava ali falando, mostrando para ele, passando o sofrimento dele, não, mas ele estava preocupado em como ele ia deixar os seus discípulos, porque ele sabia que ele precisava deixar, que ele precisava morrer e ao terceiro dia ressuscitar e subir aos céus, mas os seus discípulos iam ficar. E os seus discípulos iam passar por sofrimento, iam passar por angústia. Os seus discípulos iam enfrentar a perseguição dos romanos, iam ser perseguidos naquelas arenas, entregues aos cães, aos leões para serem mortos. Aleluia! E aqueles discípulos ali estão tristes, abalados, porque eles são pegos de surpresa. Louvado seja Deus. E diante de tudo isso, Jesus, quando ele desce para Jerusalém, Jesus está já prestes a ser entregue, né? Por trás de tudo isso, no Sinédrio, há toda uma armadilha para pegar o Senhor Jesus, para eles prenderem o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus ali, ele vai ser traído, vai ser entregue, ele vai ser humilhado, ele vai ser morto. E os seus discípulos nesse momento vão ser o quê? Eles vão ficar sem o seu Pai, sem o Jesus Cristo, o seu líder. E nesse momento eles vão começar a ficar dispersos, eles vão sofrer. E é nesse momento que o Senhor Jesus, ele vem aqui e vai falar para os seus discípulos: não se turbe o vosso coração. Aleluia, Jesus. Eu quero dizer para você que nessa noite, que para você não se turbar nessa noite, para você não se angustiar nessa noite. Eu não sei o que você esteja passando nessa noite, mas Deus, ele sabe.
a angústia, Ele sabe o sofrimento, a dor que você está passando. Mas a mesma palavra que Jesus Ele falou para seus discípulos, Ele está me usando para dizer para você nessa noite, para você: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Jesus está falando com você nessa noite, querido. Aleluia. Então, assim como aqueles discípulos sofreram, assim como aqueles discípulos passaram por várias provações, foram mortos, nós não sabemos o dia de amanhã, queridos. E essa palavra de consolo, essa mesma palavra, o Senhor Jesus está trazendo para a minha vida e para a tua vida nessa noite. Aleluia. Então, querido, aqui nesse capítulo 14, Deus ele está sendo o consolador dos seus discípulos. Esses 3 próximos versículos, Jesus vai mostrar qual vai ser o papel do Espírito Santo na vida dos seus discípulos. Então é importante que eu e você leia a palavra de Deus. Nesse momento difícil, nós precisamos se achegar ao Senhor, nós precisamos se alimentar dessa palavra, para que nem eu e nem você venha desistir, venha sair do lugar, venha se dispersar. Aleluia. Então, nesse momento aqui, Jesus está instruindo, porque quando o Senhor Jesus deixar os seus discípulos, Ele vai, mas o que Ele vai fazer? Ele vai enviar um Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. E nesses 3 próximos capítulos, o Espírito Santo de Deus aqui, ele já vai ser o que? O Consolador. Aqui no capítulo 15 vai ser o professor, vai ser o exortador, aleluia. Então nós precisamos estar atentos ao que? Ao chamado que Deus tem para a minha vida e para a tua vida, aleluia. Se você não focar no seu alvo, se você não focar em Jesus, você vai temer, você vai se angustiar, você vai desistir. Mas você precisa focar no Senhor Jesus, que só Ele tem um poder de te deixar firme, só Ele tem um poder de te renovar em meio às angústias, em meio a essa pandemia, em meio às incertezas que estão acontecendo, que a gente não sabe o dia de amanhã o que pode acontecer. Esse lockdown que de repente pode acontecer de novo, a gente não sabe, está repreendido no nome de Jesus, aleluia. E você precisa estar pronto, você precisa estar preparado para passar por essas provações. Como o meu amigo Edson acabou de falar agora há pouco, que se fosse para ele ir para o Senhor, né, ele precisava que ele fosse logo, eu vou falar agora arrebatado logo, Edson, é melhor, não é verdade? Mas nós vamos passar por aflição neste mundo, aleluia. Nós vamos passar por tribulações, queridos, aleluia. Mas é necessário que eu e você fique firme, para que você não venha perder a coroa que está guardada para mim e para você, aleluia. Então, aleluia, Jesus, maravilhoso, Pai. Então o coração dos discípulos estavam temerosos. Naquela semana da Páscoa, como eu falei, amados irmãos, o clima estava tenso, porque por tudo de trás disso eles já iam prender o Senhor Jesus, já iam crucificar o Senhor Jesus, e os seus discípulos estavam ali já perplexos, temerosos. E ele ia falar: não se turbe o vosso coração. Eu quero dizer para você nessa noite, diante da crise, diante do temor, diante da perseguição, não se turbe o coração de você nessa noite. Louvado seja Deus. Fique firme, querido, diante do caos, diante do desemprego, diante do problema no seu casamento, no seu relacionamento. Fique firme na rocha que é Jesus, porque você vai conseguir passar por isso. Assim como os discípulos estavam ali navegando no mar da Galileia, e de repente veio aquela tempestade, aquelas ondas começaram a atingir o barco, e eles começaram a ficar temerosos e clamaram: Senhor, nos socorre. E Jesus estava no barco, estavam ali perto deles. A mesma coisa que eu quero dizer para você: o Senhor Jesus está do teu lado aí, querido. Você precisa estar forte, você precisa crer. Aleluia. Quem conhece essa passagem, querido? Está lá em Marcos 24. Lá em Marcos 4, perdão, no versículo 37 vai dizer assim: olha, levantou-se grande temporal de vento e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água, o barco já estava quase inundando. E ele estava na popa dormindo. Jesus
e despertando-nos, dizendo: Mestre, não te importa que perecemos? Talvez você pode estar se questionando nesta noite: Senhor, tu não te importas comigo? Senhor, tu não está vivendo o meu sofrimento? Senhor, tu não está vendo o que eu estou passando? Deus, Ele sabe da tua vida, Ele sabe o que você está passando, mas isso é necessário para que você venha receber a tua bênção, querido. Isso é necessário para que você venha se fortalecer no Senhor Jesus. Aqueles discípulos conheciam Jesus de perto, conheciam o seu mestre de perto, e de repente eles passam por aquela situação e eles começam a temer, eles começam a se encher de temor, eles pedem socorro. E o Senhor Jesus, Ele vai dizer para eles aqui, olha, ele respondendo, e Jesus repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, quieta. E o vento disse ao mar: cala-te, quieta. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Olha só o que Jesus disse: por que sois tão tímidos? Aleluia. Por que você é tão tímido? Você não tem fé? Aleluia. Por que você está tão tímido? Por que não tem fé? Louvado seja Deus. Talvez você precise refletir como é que está a sua fé diante do Senhor Jesus. Talvez nessa noite você precisa refletir como é que está a sua fé diante das incertezas, diante da dificuldade, diante do problema. Porque é muito fácil nós estarmos bem quando tudo vai bem. É muito fácil eu dizer que eu estou bem, que eu tenho fé no meu Deus, quando tudo vai bem. Mas é nessa hora que Deus, Ele quer provar a sua fé. É nessa hora que Deus, Ele quer te lapidar, que Ele quer te colocar, deixar de você uma pessoa mais experiente, mais apta para o seu reino. E talvez você pode estar clamando, falando com o Senhor: Senhor, eu não estou aguentando, eu estou desistindo. Eu quero te dizer que não é a hora ainda, querido. Assim como aqueles discípulos estavam com medo, estavam com a fé deles pequena, sabe o que eles fizeram? Eles clamaram, eles gritaram. Talvez seja essa atitude que você precisa ter nessa noite. Talvez a resposta que você quer não está vindo e você simplesmente: tudo bem, eu vou desistir, eu vou me desanimar. Não. Assim como Deus repreendeu o vento, Ele repreendeu os seus discípulos também. Por que vocês têm medo? Vocês não têm fé? Mas eles clamaram, eles gritaram por socorro. Talvez seja o momento que você precisa mudar a sua maneira de buscar o Senhor. Talvez seja o momento de você ser um pouco mais ousado. Talvez seja o momento de você clamar, se humilhar. Não é simplesmente você estar aqui na igreja, orar junto com o pastor, no momento da oração, chega em casa, você vive uma vida normal, uma vida que não tem oração, uma vida que não tem comunhão. É por isso que você está assim nessa noite. É por isso que muitas das vezes eu e você estamos fracos, estamos desfalecidos, estamos temerosos. Por quê? Porque nós não nos renovamos no Senhor, porque nós não nos clamamos ao Senhor por socorro. Aleluia. Aqueles discípulos, eles clamaram ao Senhor por socorro. E o que o Senhor Jesus fez? Ele repreendeu o vento. Aleluia. Talvez essa tempestade que está passando pela sua vida está dependendo de você para ela passar. Talvez essa tempestade, este problema que você está enfrentando, está dependendo de você para cessar. E você precisa tomar uma decisão. Você precisa tomar uma atitude. E o Espírito Santo de Deus está ministrando na sua vida nessa noite. Louvado seja Deus. Então, queridos, diante do cenário, o Espírito Santo diz para mim e para você: não se turbe o vosso coração, não se atemorize, não tenha medo. Aleluia. Então, na hora da crise, querido, você precisa colocar os seus olhos no Senhor Jesus. Em meio às circunstâncias, em meio aos problemas, você precisa olhar para o Senhor Jesus. Porque você olhar para o lado, olhar para a dificuldade, olhar para o problema, você vai fazer igual aqueles discípulos. Aleluia. Vai entrar água no barco e você vai afundar. Mas você precisa clamar, você precisa orar nessa noite. Aleluia. Então, diante desse cenário, Jesus vem e diz para você nessa noite, para você não se turbar o coração. Jesus está falando no seu coração: não se renda, querido. Não se renda à tristeza, não se renda à angústia, não se renda, não se renda. Não desista do que Deus tem para você. Não desista do que Deus tem para você. Aleluia. E nesse momento, Jesus, quando Ele está consolando os seus discípulos,
falando palavras, tem de bom ânimo, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Diante de todo esse cenário que está acontecendo, Deus ele fala, consola o seu discípulo com essas palavras, mas em que razões, o que Jesus coloca diante deles para que eles venham confiar nisso, para que eles venham acreditar nisso, né? Então Jesus está falando, não se renda ao desespero, mas na verdade, querido, que razões, né, nesse momento Jesus estava oferecendo para os seus discípulos, para que eles viessem confiar no Senhor Jesus. Eu quero dizer para você nessa noite aqui, olha, coloque a sua confiança no Senhor Jesus. Amém? Coloque a sua confiança em mim, diz o Senhor Jesus. Credes em mim, coloque a sua confiança em mim. Aleluia, louvado seja Deus. Então Jesus ele vem dizer para os seus discípulos: coloque a sua confiança em mim, independente de quê? Das circunstâncias, independente dos problemas. Confie em mim, que Deus ele vai fazer a obra na sua vida. Então na hora da crise, você precisa tirar os olhos da dificuldade e confiar no Senhor, que Ele vai agir na sua vida. Você precisa de fato confiar no Senhor Jesus e não olhar para a circunstância, porque Jesus vai operar na sua vida. E nesse momento, querido, eu quero que você preste mais atenção ainda do que eu vou falar aqui. Eu quero que você preste um pouco mais de atenção no que eu vou falar aqui, porque eu vou falar sobre um sentimento que afeta muitas vidas. Afeta a minha vida, afeta a vida do pastor, afeta a vida do Edson, afeta a sua vida aqui nessa noite. Que é o quê? É o sentimento de tristeza. Quantos aqui nessa noite estão tristes aqui? Talvez você pode responder: eu estou bem, querido, eu estou bem, graças a Deus. Mas só Jesus sabe como é que está o seu interior. Destroçado, cansado, né, meu socorro, angustiado, sem saber o que fazer, sem saber onde encontrar forças. Eu quero te dizer nessa noite que você precisa prestar atenção no que eu vou te falar aqui, querido, sobre esse sentimento que muitas das vezes tem atacado o nosso coração, o seu coração, que é a tristeza. A tristeza é um sentimento comum que pode atacar qualquer pessoa. É um sentimento comum, dependendo do que você vai fazer em algum momento da sua vida, algo que acontece quando você tem uma perspectiva de que vai dar certo, quando aquilo não atende a sua perspectiva. O que você vai fazer? Você vai ficar decepcionado, você vai ficar triste. Então essa tristeza, queridos, ela entrou na vida dos discípulos de Jesus. Eles estavam tristes porque o Senhor Jesus ia deixar eles. E essa tristeza, ela deve estar no seu coração nessa noite. Eu quero falar aqui duas características, duas sensações que a tristeza ela produz na nossa vida, na vida do crente, que você precisa prestar muita atenção nessa noite. Uma dessas duas que eu selecionei aqui, que o nome é anedonia. Quem já ouviu falar nesse nome? Anedonia. Quem já ouviu falar nesse nome? Quando eu estudei isso, eu não conhecia. Sabe o que significa isso? Isso é a incapacidade de você sentir prazer naquilo que é bom. Isso é a incapacidade de você sentir prazer, Edson, naquilo que é bom para você, naquilo que vai te sentir bem. Então isso que significa anedonia, amém? Perder a sensação do prazer, perder a sensação daquilo que te faz bem. Isso se chama o que? Anedonia. Para a nossa vida, como eu posso fazer você entender nessa noite? Talvez você que é um servo do Senhor, talvez você que é um visitante que está aqui nessa noite, tem a sua vida, né? Vamos falar aqui de um obreiro da casa do Senhor. Ele tem a sua vida com Deus, e quando ele está com esse sentimento de tristeza, com essa característica de adonia na sua vida, ele não tem mais vontade de fazer o que ele precisa fazer, que é o quê? Ler a palavra de Deus, buscar a presença de Deus, orar ao Senhor, adorar, louvar o Senhor. Ele começa a não sentir mais vontade de fazer isso, porque isso vai fazer o quê? Vai fazer bem para a vida dele com Deus. Quantos estão entendendo nessa noite, amém? Talvez você pode estar com essa característica na sua vida nessa noite, e você precisa tomar uma decisão e repreender isso, pedir para que Deus tire isso da sua vida, que é isso que está travando a bênção que Deus tem para a minha vida e para a tua vida nessa noite. Aleluia. Então isso faz a gente perder a sensação do que é bom, do que é prazeroso para a nossa vida. Então às vezes eu quero encontrar algo
Às vezes eu folheio a Bíblia aqui, irmão Socorro, e eu não encontro uma palavra que venha me trazer consolo, desânimo. Eu não sinto prazer, mas eu não sinto vontade de buscar o Senhor, de orar ao Senhor. Eu quero fazer você refletir nessa noite. Como é que está a sua vida com Deus? De manhã, de tarde, à noite, você tem entregado ao Senhor o seu dia, agradecido, você tem orado, você tem tido uma vida ativa de relacionamento com o Senhor Jesus, ou não? Se não, querido, você está com essa característica na sua vida, e você precisa nesse momento entregar para o Senhor, que Ele tem poder de restaurar a tua vida com Ele. Ele tem poder, aleluia, de trazer o prazer, a vontade de buscar Ele nessa noite, aleluia. Aleluia. Salmo 1 vai dizer: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta no caminho dos pecadores. Aleluia. Mas a sua vontade está na lei do Senhor, o seu prazer está na lei do Senhor. O seu prazer está onde? O seu prazer está em fazer a vontade de Deus? O seu prazer está em dizer não para o que é errado? Reflita nessa noite essa palavra, querido, em nome de Jesus. Deus, Ele quer tirar isso de você. Deus, Ele quer tirar esse desânimo de você nessa noite. Eu profetizo nessa noite restauração sobre a sua vida. Eu profetizo nessa noite restauração na sua vida com Deus nessa noite. Aleluia. Quantos aqui nesta noite estão sedentos pela presença de Deus aqui? Eu estou, querido. Eu estou sedento pela presença do meu Deus. Aleluia. Queridos, isso é Satanás que coloca na minha vida, na tua vida, para nós não buscarmos o Senhor. Porque quando você não coloca, quando você não busca o Senhor, quando você não ora, quando você não adora ao Senhor, você vai fazer outra coisa. Você vai fazer algo que não vai trazer benefício para a tua vida espiritual. E é nesse momento que Satanás ele vai trabalhar na tua vida espiritual. Louvado seja Deus. Talvez você pode já estar perdendo a sua vida com Deus. Você já está triste, desfalecido. E nessa noite quero dizer para você que Deus está aqui nessa noite para te renovar. Deus está aqui nessa noite para trazer a essência do amor, do relacionamento que Ele teve com você no primeiro amor. Aleluia, mas você precisa tomar uma decisão. Você precisa querer isso de volta para você. Queridos, não há mais tempo de brincar de ser crente. Não há mais tempo de você analisar: poxa, eu vivo uma vida. Não, irmão Célio, essa minha vida por enquanto está boa. Eu vou para a igreja, eu vou para a escola dominical. Mas tá bom por enquanto. Querido, Deus Ele está te chamando. Não é hora de você procrastinar. Não é hora de você dizer ainda não é a hora. Não é hora de você, não, amanhã, depois. Não é a hora, querido. Você precisa tomar uma decisão hoje. Você precisa vir para os pés do Senhor, de fato, viver uma vida íntegra nos caminhos do Senhor, que Ele vai agir na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Quantos entenderam o que é anedonia? Aleluia. Quando você não tem mais capacidade de sentir prazer, vamos ser direto. Quando você não tem capacidade de sentir prazer na lei do Senhor, você está tendo essa característica na tua vida. A minha tristeza que faz isso na sua vida. Aleluia. Então você precisa ser liberto nessa noite. A segunda e última característica, querido, que eu coloquei para nós refletirmos nessa noite, sabe o que é? Anorexia. Quem sabe o que significa isso? Anorexia. Anorexia é uma pessoa que ela tem uma impressão que está acima do peso. É uma pessoa magra, mas que para ela pensa assim: não, eu ainda estou gorda, ainda tenho ainda força, eu preciso, buscar mais, eu preciso correr mais, eu preciso emagrecer. Isso é uma característica da pessoa que tem anorexia, é um distúrbio, querido. Isso aqui é um distúrbio alimentar. Amém? Então quem não conhecia essa palavra anorexia, isso é uma doença, tá? Que tem afetado muitas pessoas. Então isso é um distúrbio alimentar que leva a pessoa a ter uma visão invertida da vida dela, uma visão distorcida do seu corpo. E eu quero trazer isso nessa noite para o lado espiritual. Talvez nós estamos sendo crentes, aleluia, com essa característica de anorexia. Talvez você esteja sendo um crente que para você está tudo bem. Não, está tudo bem, eu sou um crente, eu faço tudo na casa do Senhor. Para você está tudo bem, querido. Mas o Espírito Santo de Deus quer mostrar para você nessa noite que você precisa tomar uma posição diante dele nessa noite. Então quantas pessoas, aleluia, que tem essa característica, pessoas na igreja espiritualmente,
falando para você nessa noite, queridos, que tem essa sensação que está tudo bem na igreja, né, irmã Socorro? Está tudo bem, meu irmão, eu estou indo para a igreja, eu tenho a minha vida com Deus, eu vou para a igreja, eu ouço a palavra do meu pastor Izan, aleluia, que é ousado por Deus, muito bom a palavra dele, para mim está tudo bem. Mas eu quero te dizer nessa noite, que se você não estiver bem com o Senhor Jesus, se você não estiver dizendo não para o pecado, se você não estiver tendo uma vida de, como eu posso dizer, uma vida íntegra, querido, de adoração, você precisa entender que você precisa, aleluia, rever os teus conceitos nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Então, muitas pessoas aneuróxicas estão morrendo espiritualmente. Por quê? Porque pensam que está tudo bem, mas já estão mortas espiritualmente. Aleluia a Deus. Então você precisa nessa noite pedir para o Senhor saúde espiritual. Olha só essa palavra, querido, saúde espiritual, Cecília, olha só. Meu Deus, você precisa pedir para o Senhor nessa noite, para que Ele venha renovar a tua vida com Ele. Deus, Ele é poderoso, querido, para fazer um renovo na tua vida. Deus, Ele é poderoso para trazer a essência para a tua vida. Sabe o que eu tenho visto? Muitos crentes frios, muitos crentes acomodados com uma vida pequena diante de Deus, querido. Não é isso que Deus quer para mim e para você. Deus, Ele te criou a sua imagem e semelhança para você ter um relacionamento com Ele. Não para você ser simplesmente religioso, mas para você adorá-lo verdadeiramente, para você dizer não, para você dizer não ao pecado, para você obedecer aos seus mandamentos. Eu acabei de ler aqui o salmo aqui, bem-aventurado. Você quer ser o bem-aventurado? Um bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Um bem-aventurado é aquele que não se assenta à roda dos escarnecedores. Um bem-aventurado é aquele que não se assenta, aleluia, com os pecadores. Eu não estou dizendo para você ser uma pessoa que você não vai olhar, não. Você tem que ser o sal e a luz do mundo, querido. Você tem que fazer a diferença aqui neste lugar. Deus, Ele conta comigo, conta contigo nessa noite. Ele precisa que você tome uma posição nessa noite, amém? Ele precisa que você tome uma posição nessa noite. Aleluia. Então eu falei aqui, querido, que nós precisamos colocar nossa confiança em Deus. Falei sobre a tristeza, falei sobre algumas características que a tristeza ela traz para a vida do crente. E talvez essas características podem estar na sua vida nessa noite. O desânimo bateu na sua vida, você não consegue mais buscar o Senhor, você não consegue adorar o Senhor. Talvez você tenha adorado ao Senhor somente da boca para fora, não consegue sentir mais o calor do Espírito Santo. Deus, Ele está aqui nessa noite para te renovar nessa noite. Aleluia! Ele quer te abençoar, querido. Ele quer trazer paz para o teu coração. Ele quer trazer refrigério para você. Mas você precisa tomar uma posição nessa noite. Aleluia! Então, nós precisamos colocar nossa confiança no Senhor. Nós precisamos saber, sabe o que também, queridos? Nós precisamos saber que nesse mundo nós somos peregrinos. Aleluia! Quando Ele fala aqui, olha, no versículo aqui, olha, aleluia, louvado seja Deus. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Louvado seja Deus. Cristo está preparando um lugar para mim e para você. Talvez o seu pensamento só está aqui neste mundo, querido. Peça para o Deus mudar sua mente, mudar o seu entendimento. Sabe por que você está sofrendo? Muito porque o seu pensamento só está aqui nessa terra. Porque você só está buscando coisas aqui nesta terra. Você não está buscando coisas eternas. Peça para o Senhor mudar essa visão nessa noite. Peça para o Senhor mudar a tua visão nessa noite, meu amigo. Aleluia! A visão, aleluia, dos céus. Que aqui não é o seu lugar. Que aqui você pode sofrer. Você pode passar por tribulações, por angústia, por desespero. Você pode passar por a morte. Mas Deus, Ele não preparou isso para você. Deus, Ele preparou algo eterno para você. Aleluia! Que foi a morada lá no céu, querido. Aleluia, Jesus. Cristo está preparando um lugar para nos céus para você, querido. Cristo, Ele subiu para preparar o nosso lugar, a casa do papai, que vai ser a nossa casa também. E sabe o que Ele fez, pastor Izan? Ele deixou o Espírito Santo, nosso Consolador, para preparar o crente aqui na terra. Para quê? Para ele subir para os céus. Aleluia. Aleluia, aleluia, Jesus. O Espírito Santo de Deus, Ele está preparando você para a morada celestial, para a morada eterna, que é a casa do Senhor Jesus nos céus, juntamente com o Senhor, onde não vai ter choro, onde não vai ter tristeza, onde não vai ter angústia.
aleluia, porque o Senhor já venceu tudo isso. Ele já venceu o medo, Ele já venceu a morte, aleluia. E Ele está aqui nessa noite para restaurar a tua vida com Ele nessa noite. Glória a Deus. Quantos creem que Deus está aqui, o Espírito Santo Consolador? Louvado seja Deus. Então, querido, aqui não é a nossa pátria permanente. Aqui não é a nossa pátria permanente. A nossa pátria é os céus, querido. Você precisa começar a entender isso, crente. Você precisa buscar esse tipo de pensamento. Você precisa orar: Senhor, me mostra, me faz entender que a minha vida não é somente aqui neste mundo, mas a minha vida é contigo, Senhor, nos céus, Pai. Que isso aqui vai passar. Isso aqui é só um momento. A nossa vida não é nada diante de Deus, querido. A tua vida não é nada. Você precisa estar preparado para isso. Você precisa entender isso. O que Deus tem para você vai muito mais além do que você imagina. Mas você precisa estar preparado. Você precisa estar apto para subir aos céus. Será que você está apto? Será que eu e você estamos aptos? Será que o papel do Espírito Santo Consolador de nos preparar para os céus, será que Ele está fazendo esse papel em nossas vidas? Ele quer fazer, né, irmã Socorro? Mas aí vai se eu e você deixamos Ele fazer esse papel de nos preparar, de nos santificar. Santificai-vos, aleluia, na verdade. A palavra de Deus é a verdade. Amém, querido? Então a nossa morada é nos céus. Nós somos peregrinos aqui nesse lugar. Amém, querido? Então nós podemos nos sentir angustiados por causa da culpa. Olha só, nós podemos nos sentir angustiados por causa da culpa. Podemos sentir o peso do pecado, a sensação do pecado. Mas eu quero te dizer para você: se você estiver com esse sentimento nessa noite, eu quero repreender, porque Deus é poderoso para te perdoar. Se você nessa noite aqui está se sentindo culpado, está se sentindo angustiado por algum erro que você cometeu, algum pecado que você cometeu, Deus ele é poderoso para tirar esse sentimento de você, querido. Para de ficar se sentindo culpado. Para de ficar sentindo: é porque eu fiz isso, eu pequei, agora eu estou me sentindo indigno. Não, querido. Deus está aqui, Deus é poderoso para perdoar os seus pecados e te purificar de todo mal, de toda injustiça. Mas para isso você precisa se entregar nele, nos caminhos dele. Você precisa se render aos braços dele. Aleluia. 1 João 9, a palavra de Deus vai dizer, aleluia, 1 João: se confessarmos o nosso pecado, eu não abri, Edson, voou, aí voltou, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, precisa o que primeiro, irmã Joseli? Confissão. Precisa primeiro ter confissão de pecados. O momento é agora, querido. O momento é agora, não é hora de brincar. O momento é agora de confissão de pecados. Se você confessar, Deus ele é fiel e justo. Ele é o seu advogado justo e fiel para te dar uma oportunidade. Amém, querido? Louvado seja Deus. Então, Jesus consolou os seus discípulos e Ele está consolando aqui nessa noite você. O Espírito Santo de Deus está consolando a minha vida, a tua vida. Amém? Mateus 11, 28 ao 30. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos. Talvez você está cansado de uma vida religiosa. Talvez você está oprimido, está triste, angustiado. Vinde a mim você que está cansado, você que está sobrecarregado. Eu quero te aliviar. O Espírito Santo quer aliviar a tua dor. O Espírito Santo de Deus quer tirar o peso que está na sua consciência, querido. Aleluia, mas para isso você precisa ter uma atitude nessa noite. Amém? O Edson vai estar louvando nessa noite e eu vou profetizar nessa noite vida sobre você. O Edson vai estar adorando nessa noite, você vai, aleluia, eu vou estar profetizando restauração de comunhão com Deus nessa noite da tua vida. Quantos creem que Deus é poderoso? Quantos creem? Então levanta daí dessa noite, querido. Levanta dessa noite, desperta nessa noite que Deus ele quer agir na tua vida nessa noite. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia. Não se turbe o vosso coração. Não se atemorize. Não se atribule. Em meio às circunstâncias, em meio aos problemas, em meio às dificuldades, credes em Deus, crede também em mim. Jesus disse isso para os seus discípulos, Ele está dizendo isso para você. Não se turbe o vosso coração. Aleluia. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Meu irmão, nesse momento a banda vai estar adorando ao Senhor. E é esse momento que você precisa tomar uma decisão. Amém, queridos? Quantos estão aqui ouvindo? Amém? Amém? Deus ele precisa fazer o processo na minha vida e na tua vida. E
E o momento é agora, é nesse momento. Mas para isso você precisa estar atento. Você precisa se posicionar. E o momento é agora. Yeshua. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Jesus. Yeshua. Yeshua. Nesse momento você vai fechar os seus olhos nesse momento. Yeshua. Enquanto estaremos adorando, você vai estar orando ao Senhor. Enquanto a banda está adorando, você daí estará adorando ao Senhor. E é o momento que você vai entregar para o Senhor tudo aquilo que te impede de adorá-lo. Tudo aquilo que te impede, aleluia, que Deus venha fazer a obra na tua vida. A hora é agora, querido. Feche teus olhos.